Começa agora mais uma temporada do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia com base, é claro, gente, nova lição, nova temporada da sua lição da Escola Sabatina Jovem Contexto Bíblico. E olha aqui, gente, que tema incrível, fidelidade. Tempo, templo, talentos, tesouro e terra, como usar todas essas bênçãos de Deus na tua vida. E eu queria agradecer você, porque finalizamos uma temporada, estamos agora iniciando 2023 e dando continuidade à nossa saga de estudo da Bíblia, aprofundando nossa experiência com Deus, e esperamos que esse recurso, esse podcast, continue estimulando você a voltar seus olhos para a Bíblia, entender que tudo que você tem, tudo que nós temos, são bênçãos de Deus e devem ser bem usadas. Eu queria abrir essa temporada 2023 desafiando você a assumir o seu compromisso de ser fiel a Deus, independente de qualquer circunstância. Mais uma vez, muito obrigado. Estou aqui hoje, gente, que presente, hein? Você que acompanha o podcast No Contexto aqui na PL ou fora aqui do nosso contexto, algum lugar do Brasil ou do mundo, eu sei que você está... Olha, se você não vai ficar, eu já estou, viu, gente? Emocionado de ter aqui conosco, gente, aqueles que são responsáveis por nossa lição, os editores da nossa lição. E eu vou começar aqui tendo o prazer de apresentar ele, gente. Eu já vejo ele já há algum tempo, gente. Mas você tá igualzinho, viu? Que bom. Pastor Michelson Borges, pastor, jornalista e editor da Casa Publicadora Brasileira. Muito obrigado e bem-vindo, amigo, ao nosso podcast No Contexto. Pastor, é uma alegria estar com vocês aqui. E eu tenho também o privilégio e a alegria de apresentar minha colega aqui, a Ágata, né? Ela que é a editora da lição da Escola Sabatina dos Jovens. Na tirinha, gente, aqui, ó. Ágata Lemos, essa daí, viu? A gente ali faz uma dobradinha na CPB, né? Na Vida e Saúde trabalhamos também em conjunto, né? Como editores, e na lição dos jovens também fazemos o trabalho ali. A Ágata é formada em jornalismo, tem uma pós-graduação em teologia, um mestrado em ciências pela Fiocruz e mãe da Vicky. Isso. Só isso, gente. Só. Tem 2 cachorros. Né? Não, mas eu não tô ainda assim no patamar da Aliene. Aliene, né? Aliane. É normal, tá normal. Pode continuar, então? Deve. Não, eu não tô no patamar da Aliane, porque além de enfermeira, agora ela é anciã também, né? Olha aí. Na igreja Ponte Rasa, né? Ponte Rasa. É um prazer estar te conhecendo, viu? Prazer é nosso, né, gente? A gente tá aqui muito feliz. Eu tô muito feliz de estar no podcast aqui, viu? Porque eu achei que ia escrever meu nome ali, a gente vê, né? A gente vai deixar a nossa marca aqui. Mas começando 2023 aqui com esses feras, né? O pessoal fera aqui. E aí a responsabilidade é grande, viu, gente? A gente tá tremendo aqui, mas tá tudo certo. Mas obrigada, viu, Ágata? E a gente tá também com o nosso querido pastor Fabrício, né? O dono da coisa toda aqui. E é um prazer estar com ele aqui. Mais um semestre, né? Mais um ano de lição aí. Nós estamos indo pro 3º ano, pastor? É o segundo, acho que a produção ajuda aí. É o segundo ano aqui. Elas estão todas projeto. aqui, viu? Estão todas aqui. Só não gravamos Romanos, mas tem aqui, mas não está nessa ordem necessariamente, né? Vocês podem ajudar mais do que a gente, viu? Depois de Romanos veio qual? Né? Eu já estava olhando ali. Mas terminamos aí um ano muito assim, abençoados, né, com o tema sobre mortalidade da alma. Foi a última temporada e foi muito bom. Muito bom. E a gente nosso feliz, querido pastor Fabrício. Eu que agradeço, viu, Aliane, pela oportunidade de estar aqui com você. Veio direto do trabalho. Geralmente é assim, viu? O pessoal paga um preço alto, alguns vieram aí já direto da Casa Publicadora para cá também. Trouxeram a lição pra gente já, bastidores. É muito bom estar com vocês. E o podcast No Contexto existe para isso, né? Para ser uma ferramenta, um recurso a mais, uma motivação a mais para que os nossos jovens se voltem para a Bíblia, estudem mais a Bíblia e podem ter certeza que um testemunho que eu trago aqui com muito carinho de muitos jovens, esse desejo da Bíblia foi muito bem aguçado, retomado com o ministério e com o trabalho de vocês, tá? Maravilha. E mais uma vez, muito obrigado. Em nome dos jovens da Paulista, a gente é muito feliz, assim, muito grato a Deus por receber essa bênção através da vida de vocês. Tá bom? Pastor, eu já quero dizer também que para a gente é uma grande alegria ver o apoio que vocês prestam, né, a CPB, a lição, e dizer que é uma grande alegria e honra também trabalhar sob a orientação da Ágata. A gente se diverte muito ali produzindo a lição, na criação das tirinhas e de conteúdo. A gente costuma dizer que a lição dos jovens no Brasil é a lição norte-americana vitaminada, porque temos conteúdos aqui a mais e aproveitando essa... Customizada, né? Exatamente, essa alegria do brasileiro, né?
tinha que ter meme na lição também. E a Agatha é uma especialista nessa questão de memética, né? Hoje é o dia, aliás, de você tirar todas as suas dúvidas. Hoje é o dia das tirinhas, né? Porque a gente fala das tirinhas e às vezes a gente vai olhar, o que você está pensando? Hoje é o dia da gente ver realmente o que você pensou. O que é, de fato, os nossos pensamentos, né? Mas olha, muito bom, tá? Eu queria agradecer. Alguma curiosidade a mais aqui, vi que deu uma mudada, que sempre no trimestre muda a cor e tal, né? Percebe que tem que sempre na linha aqui já gerais, diagramada aqui já, a intenção é dar um vislumbre aqui do que a gente tem o porquê da cor, só rapidinho que tá correndo com o tempo aqui, mas... sempre vai ter novidade, tá? Uhum. A gente vai começar, não deu ainda para inserir nessa, mas o segundo trimestre já traz. Eu já vi que tem alguma novidade mesmo aqui. Tem, né? sempre vai ter uma novidade. A gente vai inserir agora também uma parceria com o Feliz Seven Play. Excelente. Então vai ter uma novidade aí no próximo trimestre. Nesse ainda não tem porque realmente não deu tempo. Mas a gente tem pensado também outras coisas, né, Michelson? De repente aí pôster, encarte, algumas coisas. A gente tá infografia. Infografia, a gente tá sempre pensando em alguma coisa diferente. Excelente. Só os feras muito aqui, bom. Pastor, aí, ó. Mais alguma curiosidade aqui? Você tem calendário, tem QR Code, tem tudo. Deu uma renovada aqui, vi também na entrada aqui no começo. O nome da lição, inclusive, né? Não sei se já... Parece um erro ortográfico, né? Parece um erro ortográfico. É um erro intencional, né? Não é erro, porque na verdade a lição em inglês ela se chama inverse, né? Isso, inverse. Que é uma sacada bem legal, né? Inverse, ou seja, inverta seus pensamentos, vá para a Bíblia, mas também é dentro do verso. Quebramos muita cabeça para tentar encontrar uma palavra, ainda que seja um neologismo, né? Que expressasse a mesma ideia, com texto. Ou seja, você tem que entender a Bíblia no seu contexto correto, mas também tem que andar com o texto com você o tempo todo, né? Você está com o texto. Sensacional. E a ideia de colocar aqui a agenda do Departamento Jovem, divulgação de eventos, é que a lição virasse uma espécie de agenda também, né? Muito bom. Para que a pessoa andasse com a contexto o tempo todo, né? No final de cada lição tem alguma coisa, alguma promoção, alguma ação do mês ou da semana. Livro do ano, fantástico. sempre tem. Muito bom. Além também do conteúdo aqui do pequeno grupo, né? Que eu acho que é um acréscimo fantástico, em uma folha. É um bônus, ponto, né? 3 perguntinhas, além do material em vídeo, além do material também ali que a galera de alguma união sempre tem feito, né? Material brasileiro esse, brasileiro, né? Fantástico. Muito bom, muito perfeito. E parabéns, obrigado aí, nossos jovens. Eu aqui na PL acompanho. E as classes de jovens todas também customizadas, quase como um podcast como esse aqui também. Os bancos eram lá azul turquesa. O negócio lá é diferenciado. Lá na igreja é. E mas, tem até uma artista, viu, pastor? Agora a gente tem uma tela lá preta que a menina, ela desenha literalmente o tema da nossa lição. Do trimestre, do tema da lição. Muito bom, muito legal. Muito legal. Mas, gente, olha, muito bom estar com vocês aqui. A gente queria também desafiar você que tem nos acompanhado aí a continuar seguindo a gente, ou perseguindo a gente nas redes sociais. A gente tem aqui uma continuação dessa lição. Nosso podcast é No Contexto. E nós queremos desafiar você a continuar firme no contexto da Bíblia. Mas segue a gente lá, os bastidores, os convidados, os cortes da semana. Você pode acompanhar tudo em nossa rede social. Adventistas, Jovens Adventistas APL. Ou no YouTube, lá você pode procurar a gente, encontra a gente por @paulistaleste, acompanhando lá a temporada toda, o episódio todo, ou a minutagem num dia da semana que você mais interessou, quer tirar alguma dúvida, quer levar algum insight novo para a sua classe da Escola Sabatina, você pode acompanhar também nosso canal do YouTube. Além de se inscrever, não esquece de compartilhar também, porque é importante que outras pessoas também acompanhem esse conteúdo em algum lugar, no seu vínculo de amigos aí, ou até mesmo na sua própria igreja. Lembrando que nosso podcast, No Contexto, está sempre disponível aí às 9h30 da manhã, no início da semana, em áudio, e às 2h30 da tarde, no nosso canal do YouTube. Tudo bem? Bom, a gente vai começar esse momento agora pedindo a Agatha que, por favor, faça uma oração, igualzinho essa galera lá pela manhã, pedindo a bênção de Deus para que a gente compreenda e entenda o estudo de hoje. Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio de ter um material em que possamos nos debruçar e nos voltar para a Bíblia. Nós te agradecemos porque esse material não é apenas impresso, mas nós contamos com a colaboração de grandes pessoas, como aqui o pastor Fabrício e outros, envolvidos em torná-lo audiovisual, para tornar mais atrativa a tua palavra a novas gerações. Amém. Pedimos agora também que o Senhor nos abençoe na compreensão da fidelidade, que ela, muito mais do que ter que ver com o dinheiro, ela tem que ver com todo o nosso estilo de vida. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Agatha, pela oração. Bom, queria que você também nos ajudasse. Gente, hoje é o dia, hein? Algumas são mais óbvias, outras não, mas eu sei que toda vez quem está em casa ou lendo sozinho fica se perguntando, né? O que é
que eles queriam dizer? Na tela que acompanha aqui agora, aqui, a tirinha da semana. Você pode acompanhar também em casa aqui, a produção pode colocar também. E nós queríamos ter a curiosidade de ouvir de vocês qual é a impressão de vocês com a tirinha da semana. Deus, doador e sustentador é o tema da lição dessa semana. E vamos lá, gente. Vou dar uma ajudinha, tá? Tcharam. Qual foi a impressão que vocês tiveram da tirinha da semana? Vou fingir que vocês não conhecem a lição, tá? Olha, eu tô até envergonhada. Vai que é errado, né, o que eu vou falar aqui, mas a impressão que eu tenho quando eu olho é alguém bem desafiando o limite que tem ali, né? Tem a cerca que tá desafiando o limite ali. A Agatha já olhou e falou assim, isso, era quase isso. O pessoal entendeu. E aí muito a ver mesmo, por terça-feira principalmente. E aí ele tem aquela cerca, a primeira cena que a gente vê é alguém danado ali, quebrando a regra que tem, né? Tem um limite para não ultrapassar. E a segunda, aquela surpresa, por que você foi ultrapassar o que não deveria. Então, aí, dentro da lição, a gente consegue ver. Lendo as próximas lições, eu falei, era isso. E eu vejo... Captou, né? A primeira... Captou muito bem. O que me inspirou, a gente divide lá, né? Geralmente, já vou dar um segredo aqui, da 1 a 7, a Agatha cria, são as mais legais, mais divertidas. Né? da 8 a 13 são mais sisudas às vezes, né? Mas assim, essa aqui casualmente fui eu que fiz a primeira, né? Já saiu de férias, a gente inverteu. Foi por isso, né? Foi. Então, tô ok. A frase que me motivou a sugerir ao desenhista, o Caleb, né? Nesse caso aí foi o Caleb. Um abraço pro Caleb, né, gente? Esse Caleb é demais, hein? Obrigado. Temos ali vários bons desenhistas na CPB, né? E eles revezam. A ideia veio de uma frase. Infelizmente não lembro quem disse, mas ela é bem interessante, que fala assim: nunca retire uma cerca do lugar a menos que você saiba por que ela foi colocada lá. Boa. É só você googar que você vai achar o autor da frase. Então, a lição ela fala, né, sobre a questão de limites, de obediência à palavra de Deus. Quantas vezes a gente não entende muito bem por que Deus coloca ali um limite, uma cerquinha de proteção, uma restrição, né? E aí alguns, como esse garoto aí, acabam, para que isso, né? E chutam ali o mourão, né? A cerca ali. Deus tem um motivo. Deus sempre teve um motivo, né? A lição, ela trata, e depois nós veremos mais adiante também, de questões como ali o primeiro pecado, né? Mas é só um fruto, qual o problema, né? Hoje alguns podem pensar, mas é só um tipo de comida, é só um comportamento, é só um lugar, enfim, por que eu não posso? Se há, tem alguma razão. Né? Você pode derrubar a cerca, mas as consequências vêm, né? Aí uma outra frase interessante que diz assim, né? Nós somos livres para fazer escolhas, mas somos escravos das consequências, né? Então nós temos que estar cientes disso. Todas as leis que Deus criou são para o bem do universo. Se você não quer começar lidando com a lei moral, pensa nas leis da física, né? Nós estamos aqui no 8º andar de um prédio. Eu posso abrir a janela e me atirar para fora, não posso? Posso, eu sou livre, né? Mas não acho que você vai conseguir resistir ao desafio da lei, de quebrar a lei da gravidade, né? Ou de estar sujeito à lei da gravidade. A gravidade existe para a estabilidade do universo, dos planetas, dos sistemas, né? E é bom que ela exista. Quebrá-las é um problema e pode levar à morte, e frequentemente leva. No que diz respeito à lei moral, a mesma coisa, né? Deus criou leis morais, né? As estabeleceu para o bem das criaturas e para a estabilidade da vida em todos os sentidos, biológico, social, enfim, né? E às vezes a gente quebra essas regras por motivações assim tão equivocadas, né? E a gente confia nos nossos sentidos, nas nossas impressões. Nossos instintos, né? Isso é um pouco arrogância, porque eu fico pensando assim, a gente está numa situação tão complicada no mundo que mesmo pessoas que não têm nenhuma convicção cristã ou bíblica conseguem perceber que tem alguma coisa errada acontecendo, tá tudo muito difícil. E o único guia que hoje eu vejo como cristã para nós é a palavra. E a gente às vezes desafia a palavra por um gosto pessoal. E depois é isso aí, tem a consequência. Bom, gente, olha, eu queria ler o texto base da semana, achei fantástico aqui as impressões. E é interessante, né? Mesmo vocês que criaram, acho que essa é o lindo desse momento, né? Que todo mundo vai ter uma impressão diferente, vai ter uma lição diferente, né? Os limites de Deus, quando eu vejo isso aqui, são sempre para proteger a gente de algum perigo. De alguma coisa que ele não gostaria que a gente enfrentasse, né? Com certeza. É muito curioso isso. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 até o 4, traz a gente aqui o texto base da semana, que é um texto muito forte, muito lindo,
temos muitas coisas a explorar desse texto, mas ele vai dar o norte certamente aí do nosso trimestre todo, nossa temporada inteira. Bom, a partir do verso 1 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou e é superior aos deles. Bom, é muito lindo esse texto, né? Porque esse texto traz a nós aqui verdades muito profundas da palavra, né? Uma, de que, embora Deus tenha usado muitos recursos para falar com a gente, né? Usou a natureza, né? Usou a palavra, usou os profetas. Nós temos muita coisa acumulada, né? Muitas orientações sobre as orientações de Deus que servem como cerca para poder proteger a gente, guardar a gente. Os limites de Deus sempre foram para o nosso próprio bem. Mas eu vejo a intenção, embora tivesse sido tão claro na palavra, né? Ele teve carinho, né, de poder enviar um recado mais claro ainda, só para dizer o quanto o pecado é ruim, né? E quando a gente vê isso se concretizando na vida do seu filho, né? A forma como ele escolheu para purificar a gente, para perdoar nossos pecados, para poder nos alcançar, aí eu acho que a ficha, ela, se não cair agora, não cai em nenhum outro momento, né? A gente para perceber realmente. Só desenhando. Quando a gente atravessa alguns limites, as consequências são ruins, são péssimas. E mais lindo ainda é saber que teve alguém que já assumiu essas consequências pra gente não ter que sofrer. E apresenta a realidade de que Jesus, além de ser a forma mais objetiva e amorosa e prática e objetiva de Deus falar com a gente, ele também diz que esse Jesus que criou tudo tem palavra poderosa para manter e suster todas as coisas, né? E eu queria aqui até pedir ao Michelson aqui nos ajudasse, né? Porque a Bíblia diz, e aqui Jesus é apresentado mais uma vez, né? João fala disso também, que ele é o verbo de Deus e tal. Mas aqui diz que ele é o criador de tudo e além de criar, ele mantém tudo pelo poder da sua palavra. E aqui a lição já de domingo, na parte aqui do contexto, fala que de uma restauração da harmonia. Você poderia nos ajudar, Michelson, a contextualizar aí o início da nossa lição? A lição começa, uma lição que vai falar sobre a mordomia cristã, né? Sobre fidelidade, tempo, templo, talentos, tesouros, e agora a gente coloca um elemento, um outro T aqui, né? Que é a terra, né? Inclusive a capa, ela expressa bem, né? Resume tudo aqui, né? Ali também. Yeah. Aqui atrás também, né? De mim. E assim, é importante refletir sobre esse tema. Deixa eu só dar uma pequena desviada e eu já volto à questão do plano da restauração e da entropia também, que é um assunto bem legal. Sim. Meio ambiente hoje é uma pauta quente, né? Que está aí em alta. Cheio né? de controvérsias. Só que a motivação não é bíblica, de modo geral, né? Tem outras ideologias que alimentam essa bandeira, enfim, né? E eu creio que é momento de nós retomarmos uma bandeira que é nossa, né? Porque quando você analisa a Bíblia lá no Gênesis, que alguns têm por alegoria, né? Mas se levassem a sério, perceberiam que ali está a base de praticamente toda a teologia bíblica, né? Inclusive para a visão ambientalista correta, né? Por que nós também, e talvez deveríamos mais do que todo mundo, né? Somos ambientalistas no sentido bíblico? Porque nós somos mordomos, nós somos administradores, que é o tema da lição do trimestre. Então fica a dica, né? Jovens, classe de jovens, estudem o tema do meio ambiente na ótica da Bíblia. E não tem erro daí, né? Porque se nós somos administradores da criação, recebemos de Deus a ordem de sujeitar, não no sentido de destruir, mas de usar sabiamente e cuidar, zelar, nós entenderíamos que não devemos jogar papel no chão, devemos consumir o menos possível, né, combustíveis fósseis, então vá de bicicleta, caminhe, né? Enfim, tudo que a gente sabe, banhos mais curtos. Tem gente que, a gente até brinca, né? Tem gente que vai para as passeatas aí estendendo faixas, preserve o meio ambiente, não sei o quê, mas depois vai celebrar comendo um monte de hambúrguer, né? Sendo que para você manter a indústria da carne, você tem que ter pastagens enormes. E isso talvez seja um dos piores, né, elementos aí de destruição do meio ambiente. Pessoas não querem mudar seu estilo de vida e, de repente, é mais fácil você ostentar uma faixa, né? Então, nós como criacionistas e pessoas que levam a sério a Bíblia, temos o motivo certo para preservar o T da Terra, né? Não porque a Terra é uma deusa, não porque a Terra seria uma entidade mitológica, não porque
Deus estaria presente em todas as coisas, como pensam os panteístas ou panenteístas. Não. É porque Deus nos deu de presente. É um presente de Deus, né? E nós é um presente, geralmente a gente usa bem, né? Quando você ganha algo de alguém especial, você tem um zelo especial, né? Então, a nossa motivação para cuidar da terra, do corpo também, né? E de tudo, na verdade, né? Tempo, talento, tesouros, templo, é porque nós amamos aquele que nos deu tudo isso. E nós queremos responder a esse amor com gratidão. E essa lei do princípio da entropia aí, o que é que você quis dizer? Eu tive que ler umas 3 vezes aqui, mas eu entendi. Viu? Essa lei tem que ser entendida. Entendida e não entendida, que ela é bem complexa. Ela é muito mais do nosso cotidiano do que a gente imagina, né? Essa lei ela tem que ser entendida antes do pecado e depois do pecado. Sim. Ela sempre existiu. Nem sempre foi uma coisa ruim. Porque ela basicamente, aqui não dá para explicar aqui tudo, né? Mas é uma lei que explica a transmissão de energia, de calor nos sistemas fechados, né? Ponto. Depois do pecado, essa lei tem mais que ver com degradação, com perda de ordem, né? Degeneração. Da ordem para o caos, né? Exatamente. Eu coloquei bem caos. No mundo de pecado, há um aumento de entropia, só que nesse caso negativa. Então as coisas saem da ordem para o caos. No mundo que Deus criou antes do pecado, havia ordem o tempo todo. E Deus tira do caos a ordem, né? Então ele organiza. Você começa a ler aqui Gênesis, levando o Gênesis a sério, Sim. Você percebe que Deus vai organizando cada coisa. Dia, né? Mais ou menos, né? Acho que todos aqui somos pais, né? Não ainda. Não ainda. Não ok, ainda. então Agatha e nós eu dois. fico feliz, vamos lá. A gente passa por esse processo. Eu me lembro que quando a minha primeira filha, né? Eu tenho 3, nós temos 3, a Débora e eu. Eu fui pintor, eu pintei o quarto, fui marceneiro, fiz de tudo que eu podia. Pai de menina, literalmente. Para né? preparar o bercinho, quartinho para receber, né, o bebê. E é assim, então eu vejo no Gênesis, em Gênesis 1 e 2, Deus preparando o bercinho para receber os filhos, organizando cada coisa. Haja luz, e Deus organiza o ciclo, né, dia, noite ali, para que tudo funcione direitinho. Depois ele cria as plantas, ele retira da água, debaixo da água, aquilo que vai ser o continente Pangeia, né? E, enfim, depois cria homem e mulher e os une. Toda essa organização revela um Deus de harmonia, que nos dá de presente um mundo harmônico, organizado. Só que, lamentavelmente, após o pecado, repito, a entropia passa a ser um elemento de degradação, de desorganização, e nós, cristãos, somos convidados a minimizar os efeitos disso, né? Administrando bem aquilo que Deus criou. Então, nós somos convidados a trazer um pouco de ordem nesse mundo que só vai encontrar a ordem verdadeira quando Jesus recriá-lo. Mas até lá, a nossa missão é preservar muito o quanto pudermos aquilo que está ao nosso redor. Aliane, sei que você está aí já, meu Deus, e agora? Cadê a introdução da... Compreenda, na parte de compreenda aqui, o primeiro presente, o que você queria destacar desse dia? Ele já deu aqui uma introdução, meio que geral aqui e já falou o que eu ia falar. Mas vamos aí, o que você tem a dizer sobre esse primeiro presente aqui da nossa parte do Compreenda? Eu acho que o que o Michelson falou, o pastor falou, é o seguinte, esse presente que Deus deu é a terra. E essa organização, olha que privilégio que a gente teve. Foi tudo feito com ele, com as mãos dele. Ele foi lá, deu pra gente esse presente. Eu acho que esse primeiro presente, que é a terra, que ele nos dá, assim, eu acho que foi o que eu destaquei. Eu tava lendo mais, assim, e aí eu vi, assim, as pessoas que não gostam ou não respeitam regras, limites ou fronteiras estabelecidas pela palavra de Deus estão cada vez mais expostas a condições caóticas ou sem forma. E aí a gente vê que Deus... vê isso na prática, né? E a gente vê que Deus é um Deus de ordem mesmo, porque era tudo bonitinho. Ele falou para ser feito daquela forma, foi feito daquela forma, e veio o pecado, e a palavra que eu coloquei mais aqui foi caos. Porque quando ele veio realmente, a gente não deu muito valor. É o que a tirinha ali que veio, era o que estava na ordem, e a gente foi ultrapassar a cerca que não era, e veio a desordem toda. Então a gente meio que ganhou esse presente, mas ao mesmo tempo a gente não deu o valor necessário para ele. Então a gente falou, poxa vida, quando a gente ganha um embrulho que a gente tem até medo de abrir, né? E a gente fala, tá tão bonito, e a gente vai, abre, e você vai com uma delicadeza, e quando você abre, você vê aquele presente, aquela coisa bonita. E é mais ou menos isso que eu acho que a lição da segunda dá essa introdução pra gente. Dessa e é legal, forma, porque antes do pecado, a proposta de Deus era que o homem não só usufruísse, mas mantivesse ele em ordem, né? Essa era a ideia, né? Isaías até menciona um pouquinho lá na frente, Deus falando, ele não cria a terra para ser um caos, né? Mas para ser habitada, para ser usufruída, mas com ordem, seguindo as ordens de Deus. Aliás, pastor, você vê que Deus ele compartilhou com o ser humano, antes do pecado,
algumas características que são dele mesmo, né? Aham. Deus cria a ordem. E ele pede que nós promovamos a manutenção da ordem. Deus, ele cria a vida. Ele dota o homem e a mulher do poder maravilhoso de trazer vida, né? Aham. De criar, De mantê-la, né? de mantê-la, né? Então, assim, é maravilhoso ver como o ideal de Deus era que nós, de certa forma, compartilhássemos com ele essa bênção de existir, de promover a perpetuação da existência e de manter a ordem daquilo que foi criado. Que privilégio, Bom, né, gente? é isso aí. Privilégio, porque Se nós você- somos escolhidos, né? Se você aqui na bancada ou em casa aí também tem sentido necessidade de alguma coisa, alguma área da sua vida entrar em ordem, acredito que Deus é especialista em trazer ordem do caos. Deus é especialista. Quando a gente coloca a sério, leva a sério as verdades da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, a tendência, mesmo que nossa vida esteja de ponta cabeça, quem sabe a gente fala para algum jovem que está assim, desse jeito agora, eu encontro vários por onde eu passo aí, e é maravilhoso poder saber que Deus está acima do caos Ele é especialista nisso, da nossa vida, né? trazer a ordem do caos. Mas, Agatha, me ajuda a gente aí. Diz que há um presente, nesse presente geral, que tudo é presente, tudo é graça, né? Mas há um presente da exclusividade divina. Então, eu acho que a gente chega aqui num ponto alto da lição, até dramático, que é você, como é que eu vou falar hoje para a sociedade, como ela está configurada, como que eu vou falar para essa sociedade que ela deve respeitar limites? Que tá todo mundo sem limite, E né? que existe um Deus e que essa soberania dele, ela é protetiva. Que quando você renega suas próprias vontades, você está, na verdade, se tornando alguém muito mais forte do que quando você se entrega às suas vontades. A gente escrevemos um texto recentemente, né, na Vida e Saúde, que é uma coisa muito interessante que está acontecendo no Vale do Silício, né? O Vale do Silício é um local onde a gente conhece, Explosão de tecnologia sai de né? lá, né? As mentes mais brilhantes estão por ali. E eles têm adaptaram aí um projeto, uma pesquisa de um psiquiatra lá de São Francisco, que é o jejum de dopamina. E o que é o jejum de dopamina? O cara agenda, né? Ele tá lá, ele tá programando alguma coisa e ele agenda. Gente, tal dia não me liguem. Tal dia não me chamem para sair, nada, porque eu tô de jejum de dopamina. Olha. Né? E aí ele se desliga do mundo por um tempo ou por algumas horas, porque eles estudaram que após esse pequeno jejum em que você se priva agora, você tem mais recompensa no futuro. Então você tem menos hoje para mais amanhã. Então você melhora a produtividade. E aí eles deixam de usar redes sociais, eles deixam de comer coisas que eles gostam muito, eles se privam para ter mais rendimento. E eu achei isso brilhante. Eu falei, gente, cada dia que passa as pedras falam mais, né? Quando Deus nos diz, porque tem um problema de você ter um excesso de dopamina também. É quase que uma coisa também, ela é boa, ela te dá motivação, etc. Mas ela é meio que uma droga também se você se estimula muito, rede social é uma coisa que faz muito isso com a gente, cada dia vai diminuindo a sua sensibilidade para aquele nível. Então, chega uma hora que as coisas realmente não te dão prazer. É por isso que a gente vê muito jovem aí... Gera dependência, gera uma frustração muito grande. Não, e esse índice muito alto por exemplo, de suicídio entre jovens tem que ver com isso. Tem as mudanças neurológicas, tem um monte de apelos do mundo, mas tem também esse excesso dopaminérgico que eles chamam. Então, quando você faz essa coisa, eu vejo mais ou menos isso, esse presente de exclusividade divina. Quando ele chega para Eva, chega para Adão e fala, olha, tem um lugarzinho ali que não é para chegar. Aquele estímulo ali não é para ter. Tem vários aspectos ali. Primeiro, ele está lembrando que eles não são donos. Alguém é proprietário. Eles são apenas administradores. Okay. Então, isso é muito importante. A partir do momento que eles furam o limite, que eles passam a fronteira, eles tomam para si uma responsabilidade que Deus não deu para eles. E é por isso que a gente se sente, às vezes, sobrecarregado da vida. São responsabilidades que não são nossas, são de Deus, exclusivas de Deus. A gente toma para si e não dá conta depois da consequência. Então, eu acho realmente esse o ponto alto da lição, que é o que mais representa também a tirinha, que Deus colocou tudo em ordem, como o Michelson disse, como também a nossa amiga aqui disse. Estava tudo indo na direção correta, ele nos presenteou, né? Só que ele disse, eu estou presenteando, mas eu quero exclusividade. E eu quero também que vocês entendam que o dono sou eu. Ele põe cada um no seu lugar. Só tem um criador aqui, o resto é criatura. Mas, infelizmente, a gente teve aí um final não tão positivo, graças a Deus que temos a Jesus,
Mas a gente teve que passar por tudo isso, especialmente as mulheres, você ainda vai passar também, tá? Pelos dramas da maternidade. A gente depois teve que... né? Não vou ser mais sustentado como era antes pela árvore da vida, né? Aí veio toda a nossa lida, né? Toda essa trabalheira, né? Perfeito, lindo, porque, né? perfeito. E era tão simples, era só seguir bonitinho, né? Era só seguir bonitinho e eles foram lá e... Eu vejo que estudar a mordomia é mais uma oportunidade que temos de lembrar de que nós somos criatura e Deus é o Criador soberano, né? Essa ideia de que meu dinheiro, minhas regras, meu planeta, minhas regras, meu tempo, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Falso, né? As regras são daquele que criou tudo isso. E quando nós vivemos à luz dessas regras e nos submetemos a essas regras, a gente vê que dá certo, que funciona, que nós somos mais felizes. Prova disso é o grande conflito, né? Porque alguém pensou que deveria gerenciar essas regras. Interessante, né? Como Satanás colocou no coração dos nossos primeiros pais essa ideia de que restrição é problema. Limites é Deus querendo que você não seja feliz. Imagina, olha, de tudo vocês podem comer, de tudo, mas essa não, tá? Ok? E até... Interessante que a Leandro menciona que eles só poderiam ser tentados lá naquele lugar, perto daquela árvore. O planeta inteiro. Imagina como Satanás consegue inverter essa ideia. Você quer ser feliz? Quer estar com a dopamina lá em cima, satisfeito? Então, é só você quebrar a regra. Não tinha dopamina suficiente, né? Imagina. Aquele verde perfeito, aquele azul, aquele todos os Então, estímulos, né? É tudo muito fake, né? É falso que o diabo coloca pra gente, né? E fala aqui com muitos jovens, a gente fala aqui com muitos jovens agora que, de alguma forma, hoje colhem consequências terríveis por ter ultrapassado os limites, né? De situações ou consequências que tem que colher hoje, de uma gravidez indesejada, de uma mente escravizada, de um ambiente doença pornográfico, ou até mesmo de um relacionamento abusivo, só por submeter e às vezes abrir mão da sua sexualidade, e isso vai gerando uma bola de neve. E quantas pessoas a gente não encontra por aí sem saber o que fazer, para onde voltar, como resolver, e ainda bem que a gente tem uma solução, né? Tem como voltar, mas é isso que o pastor falou, é muito importante. As dores são muito grandes. É difícil administrar consequência. Tem como resolver, mas é difícil. Né? Eu tinha uma frase que falava que o pecado ele é bom, ele é gostoso, mas deixa marcas e consequências. As escolhas que a gente faz. E a gente coloca muito isso. A gente cresce de um ambiente de regras, né? Porque antigamente a gente não podia fazer tal coisa porque a igreja ia... né? Então a gente tinha aquela coisa de se você desobedecer, você vai pro inferno, teoricamente, né? Aquela coisa. Se obedecer, digamos assim, porque coloca aquelas regras, aquela coisa toda. Então você tinha medo de você fazer alguma coisa errada na igreja, ou desobedecer alguma coisa que Deus estava falando aqui, você já ficava com aquele medo. E não é isso. Deus, ele colocou isso e com amor, porque mesmo sabendo que a gente ia já ter uma consequência, que a gente já ia desobedecer, que ia ter todo aquele caos todo, ele já criou um outro plano para isso. Então o amor dele era tão... Os presentes que vem vindo, mesmo a gente quebrando um presente, ou não querendo, ou desobedecendo e quebrando uma regra, Deus já colocou uma opção pra gente. Então a gente não tem que ter essa desobediência, a gente não tem que ter como medo. A gente obedece porque a gente ama, a gente é o mordomo dele, a gente sabe quem é ele. Porque então a gente nossa entendeu fé o também... preço, né? Exatamente. O preço foi alto. É isso aí. Então, os limites estabelecidos por Deus, achei muito legal isso aqui, são o seu grande presente para o bem dos seus próprios súditos, né? Respeitar esses limites, quando as criaturas respeitam isso, reconhecem a soberania de Deus e a realidade de que Deus é o proprietário, o dono de tudo. Quando a gente faz isso, viu, jovem? A gente está ali dizendo que a gente é fiel a Deus em tudo aquilo que Ele estabeleceu para nós como limite. Os limites são uma bênção. Bom, a gente chegou aqui na parte do hipertexto, um momento muito especial de cada um na sua classe ali, amplia seu conhecimento. Sempre escolhemos aqui uma palavra-chave. A palavra-chave da semana é harmonia. Interessante que a gente começou falando sobre isso, né? Que Deus quer restaurar a harmonia. E tem aqui algumas pontos que eu achei fantásticas aqui na introdução, aqui, eu achei bem interessante. Quais são as restrições que corriqueiramente, antes a gente pôr o hipertexto, no nosso dia a dia, que a gente geralmente é tentado a quebrar ou a ultrapassar? Vocês poderiam nos ajudar aí? Quais são, na prática, assim, no dia a dia, o que vocês têm visto assim no dia a dia de vocês, em quem vocês acompanham, trabalham, até mesmo na própria casa? Quais são as restrições que vocês veem que geralmente a gente é mais tentado a quebrar? Não que eu faça. Não que aconteceu com um amigo meu. Eu tenho um primo que... Mas eu falo sempre pro meu marido, não, ele trabalha em outra cidade, ele vai e volta todo dia, eu falo, não mexe no celular, no trânsito, não mexe na rodovia. Pode parecer uma coisa pequena, gente, mas... deixa umas consequências bravas. É muito perigoso, verdade.
Sei lá, pensando assim no nosso dia a dia, a gente tem tantos, né? A gente tem tantos. O que a Agatha falou disso é uma coisa simples, mas tem várias coisas. Talvez no sábado, a gente tá no sábado, não faz tal coisa, e você fala, ai meu Deus, é sábado, você fica com aquele medo, aquela coisa toda. Não sei agora. Limites do sábado. Vários, tem vários. Os limites do sábado, você mencionou também a questão aqui dos mau uso da tecnologia, eu coloquei aqui sexo no ambiente do casamento, até mesmo fora também, ou no ambiente virtual. Eu até coloquei sábado também, coloquei tempo aqui, viu? Você mencionou o sábado aqui. Dízimos e ofertas, né? Acho que é um ponto que vai trabalhar bastante ao longo do trimestre. E eu achei muito legal. A forma carinhosa que vocês até colocaram. Carinhosa, assim, no sentido de ir introduzindo isso, porque é um tabu também dentro da igreja, né? Sim. E os jovens também, né? Falar sobre isso. E a árvore é esse princípio já estabelecido lá no começo, né? De que há coisas que Deus deixa claro, né? Para que você entenda que tudo pertence a mim. E essa lição eu achei ela muito rica, justamente pela maneira como ela foi construída. Para a gente entender que o dízimo é uma coisa dentro. Não é a mordomia. Não, é dentro de um estilo de vida. É igual quando a gente fala de reforma de saúde, a pessoa fala assim, eu não como carne. Como se fosse a carne, né? Nós temos 8 elementos, né? Ou outras tantas, os 10 mandamentos, né? E a gente sempre vai ter esse embate quanto ao sábado. São 10, não são 9. Então, Deus, ele faz alguns combos que são, assim, muito, muito perfeitos e assertivos, né? Que nos alcançam como ser humano e nos tornam mais prósperos. E a gente, às vezes, fala, não, alguém vai pregar aqui, essa saúde, já sei que vai falar, vai pregar mordomia, vai falar sobre dinheiro. Não, mordomia é toda a nossa vida, é estilo de vida. E eu acho que se o jovem entender isso, que mordomia é estilo de vida, é fidelidade... E se ele confiar que às vezes pode demorar um pouquinho, mas que Deus tem as bênçãos prometidas, ele vai alcançar grandes coisas. É o modo de usar tudo aquilo que Deus deu pra gente, né? E hoje pra gente que é jovem, falar que sou jovenzinha ainda, né? Mas o pessoal fala, quando olham a gente, os adventistas, a forma, a gente tinha aquela coisa de diferenciada do sábado, da alimentação. Então você já tem um estilo. Quando você olha e fala, você é adventista, você não come carne, você guarda o sábado. Pra gente não é uma coisa pesada, é uma coisa tranquila, uma coisa que você faz ali no seu dia a dia. E a mordomia, ela tem que ser dessa forma também. Falar de dízimos e ofertas, de você dar suas ofertas, não é só lá separar as suas ofertas, os seus dízimos e você entregar, que isso é um tabu ainda. Não pode ser traumático. É uma coisa que você faz automática. A lição também fala sobre isso. Eu até queria que você, Aliane, repetisse aquela frase, eu não memorizei. O pecado é bom... E é gostoso, deixa marcas e traz consequências. Então, eu queria só, assim, quem sabe, ver numa ótica diferente, que é assim. Isso é fato, mas a vida com Deus é mais boa, é ótima, né? Ela e traz marcas positivas, né? Eu costumo dizer assim, que a minha vida, eu divido em 2 momentos, assim, né? Tipo, antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de ser casado, depois de ser casado. A vida de casado se tornou maravilhosa. Não que a de solteiro fosse ruim, né? Porque eu pedi a Deus, porque eu coloquei minha vida nas mãos de Deus e pedi que a pessoa que Ele trouxesse para se unir comigo também tivesse as mesmas motivações, né? Então, o prazer que Deus nos dá, de acordo com as orientações que Ele deixou claras, é muito maior do que aquilo que o mundo oferece. Aí é reconfigurar o prazer. E essa é a beleza. Dopamina bem aplicada. Você pode ter, olha só, você pode ter descarga dopaminérgica comendo uma maçã ou um hambúrguer bem gorduroso. Ok. Mas é você quem escolhe a fonte do seu prazer, não é? Não estou dizendo que não pode comer hambúrguer de vez em quando. Claro. Mas assim, você pode habituar, né, as suas papilas e as descargas de dopamina no cérebro com aquilo que é realmente bom, né? Pornografia e sexo dentro do casamento. Ambos, não dá para você dizer que não, ambos trazem dopamina, né? Envolve dopamina. Mas você escolhe aquilo que vai viciá-lo, né? Tem um texto lá em Provérbios que fala de um vício, né? Que o prazer, né? Ele fala assim, tenha prazer com a moça da sua juventude, né? Que os carinhos delas te embriaguem. É dopamina. Mas é a moça com quem você se casou. Então a Bíblia, ela fala de prazer, de algo bom, de ser desfrutado, mas de acordo com o que Deus orientou, é infinitamente melhor sempre, né? Então esse conceito mais amplo da mordomia, não compartimentalizado, secularizado como a gente faz, caixinhas, né? Sim. Mais amplo, ele vai fazer a gente entender de fato o que de fato pode trazer alegria pra gente. Satisfação plena, segurança, né? Até a lição termina. Quais razões o levam a considerar alguém abençoado? Cara, alguém que é fiel à sua esposa,
alguém que faz bem uso dos seus recursos, alguém que ajuda com o que tem nas mãos ou que fica nas suas mãos, a quem precisa, pode abençoar alguém, pode ser útil, né? Sabe o lugar de cada coisa que Deus colocou para ser uma bênção na sua vida. Resiliente. Se afastar daquilo que é ruim, enfim. Mas a palavra dessa semana é harmonia. Eu queria até que vocês nos ajudassem aqui. Eu queria... Michel, qual você escolheu um texto aí da semana? E que palavra você gostaria de agregar aqui? Já foi colocada aqui, a primeira sempre é montada já. Paz, né? Leveza, beleza, coerência, em conjunto. Mas você escolheu um texto aqui que eu sei daqui do nosso hipertexto. Qual é a palavra que você queria agregar? Pastor, eu escolhi aqui Gênesis 1, 26 a 29. Eu vou ler aqui o texto, diz assim: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, olha aí a mordomia, né? Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu escolhi, em 29 também diz, né, eis que tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores que, enfim, Deus orientou aqui a dieta vegetariana de início, né? Então eu colocaria aqui como palavra para rede semântica, imagem. Imagem. Porque essa harmonia, esse projeto original de Deus, ele refletia a imagem dele mesmo. De ordem, onde se aproveita da melhor maneira possível, sim, cuida do que ele te deu. Quando houve uma ruptura, aí a imagem foi borrada, né? Ela foi distorcida, de modo que hoje nós somos uma imagem distorcida, que Deus quer restaurar plenamente depois da glorificação. E até aquilo que é bom a gente às vezes usa errado. Sim. Algo que é bom vira coisa ruim. Tudo está maculado, né? É isso aí. Vamos lá agora, Aliane. Qual é o texto que você escolheu? Qual é a palavra que você queria agregar aqui à nossa rede semântica? Olha, eu escolhi um texto, depois eu olhei e falei, nossa, que texto pesado, né? Eu escolhi Romanos 6, 23. Esse é verdadeiro, né? Vamos lá. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E eu até coloquei aqui do lado uma coisa bem... A minha frase que eu coloquei aqui foi, por isso, pra gente ter bom senso e não sermos infiéis. Se a gente sabe que a gente vai morrer, vamos viver a vida ao lado do nosso Senhor Jesus. Então eu acho que é vida. Eu acho que é vida. É excelente. Interessante, né? Que a harmonia, ela não bate com morte, né? Não. Com caos, sofrimento, consequências, né? Não tem nada a ver, né? A harmonia tem que ver com vida, né? Com vida. Com o bem-estar completo e harmônico de todas as coisas. É o shalom de Deus. É isso aí. É o shalom. Muito bom, vida. E você, Agatha? Eu escolhi João 3,16, nosso clássico verso, né? Porque eu acho que o preço foi tão alto para a restauração da harmonia. Para a gente ter harmonia de novo foi preciso isso aqui, né? Deus amar o mundo de tal maneira que teve que enviar seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu acho que o amor foi, talvez um dia a ciência chegue a compreender o que ele significa, né? A ponto de motivar que Deus se tornasse homem, o Criador se tornasse criatura, morresse na mão da criatura, enfim. Tudo para que um dia essa harmonia fosse restaurada. Sensacional. Então eu acho isso realmente incrível, né? Ok, muito bem. Bom, gente, você também está em casa aí, você pode fazer a sua rede semântica, ampliar, que já está prontinha aqui com o modelo para nós na semana aí, entender que um preço muito alto foi pago, né, por amor a cada um de nós, para que a gente voltasse a ter essa harmonia, sonhasse com essa harmonia plena. Aliás, embora ela venha muito em breve em forma de ambiente novo, reino novo, terra nova, céu novo, né? Mas saiba que essa harmonia já pode ser experimentada e vivida com você, Cristo, já a partir de agora. Porque quem está nele, segundo a Bíblia, é uma nova criatura, né? Ok, vamos lá. Agora eu queria convidar agora o Michel, se nos ajudasse a pensar aqui, caminhando já para o final, na parte do compartilhe, diz que foi feita uma primeira oferta, né? Logo a harmonia foi quebrada e a gente quebrou aquela restrição, encarou aquela restrição como um problema, ao invés de ver uma bênção, Deus cuidando da gente, né? Reconhecimento de que Deus é dono de tudo. Hoje a gente vive, às vezes, essa desarmonia, falta de confiança, até sofrendo com coisas que a gente não tem, né? Em vez de confiar em Deus, que Ele vai providenciar tudo. Foi assim antes do pecado, também é assim depois do pecado, né? Mas e essa primeira oferta? Que impressões você conseguiu extrair dessa parte da lição aqui? Primeira profecia messiânica, na verdade, né? Gênesis 3,15. A primeira oferta foi Deus. Ele se deu. Ele se doou. Ele se ofertou, né? E o que prefigurava a efetivação desse auto-sacrifício era o cordeiro.
Mas como é que você sabe que tinha um cordeiro ali naquele contexto do Jardim do Éden logo após o pecado? Ora, eles foram vestidos de peles de cordeiro. Isso não veio do nada, né? Então a primeira morte no Éden pós-pecado foi justamente um animalzinho que representava, prefigurava Jesus que morreria por eles, né? Por nós todos, né? Então a primeira oferta foi o cordeiro, foi o próprio Deus, né? Eu achei aqui esse parágrafo da segunda coluna ali no meio mais ou menos, achei fantástico. Diz assim: então, em vez de remover Adão e Eva para sempre, Deus decidiu remover a si mesmo de sua posição exaltada. O próprio Criador experimentaria a ruptura, dor, sofrimento, caos e morte. A todos os que confiassem que sua morte era suficiente para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, ele se ofereceria como substituto, desviando para si mesmo os resultados naturais da desobediência. Isso é incrível, né? É a substituição. Deus toma para si o pior. Nós vamos, claro, sofrer as consequências do que escolhemos, do que fizemos, de onde estamos, mas ele pega para si o pior, que é a morte eterna, e nos oferece a vida eterna em troca, né? A primeira oferta foi o próprio Deus. Então é interessante que você mencionou aqui agora há pouco, né, que Deus ele se doou, né, se entregou, se fez oferta por nós, né? O primeiro doador providenciou a primeira oferta. É a essência de Deus, né? Doar, né, entregar, e esse princípio permanece para nós em todos os aspectos da nossa vida, do tempo, no nosso uso, tempo com a família, no nosso uso do intelecto, quando a gente vai estudar, fazer uma prova, sempre oferecer o melhor. Esse princípio de Deus é muito legal, né? Ele sempre oferece o melhor, não só com respeito à salvação, mas ele espera que a gente desdobre isso em todos os aspectos da nossa vida, né? Amizade, vai oferecer o melhor, não vai fazer aquela amizade ali meia boca, de aparência e tal, não. Vai, faz o melhor. Então Deus, ele é o primeiro e o principal doador e o modelo para a gente fazer tudo na nossa vida, né? Por isso que o egoísmo ele é tão agressivo, né, em relação com o caráter de Deus, porque Deus ele tem e aqui chama de que o egoísmo é a essência do pecado. Exatamente. Eu ia falar exatamente isso quando eu faço assim, de má vontade, por exemplo, devolver os dízimos, que a gente vai tratar desse assunto também. Que droga, podia fazer tanta puxa vida, eu podia comprar... dá dinheiro para pastor, Deus deu a vida, Deus arriscou a vida eterna e imortal dele a vir à Terra, não foi um teatrinho. Como eu posso ter esse sentimento de como a gente pode segurar, de ser egoísta, né? E os nossos maiores problemas, pode perceber, de relacionamento, onde for, no trabalho, você vai ver que são resultados de pessoas que têm muita dificuldade de se colocar de lado, de se colocar. Ela é sempre a vontade dela tem que ser superior e prevalecer. E, gente, não funciona. Até prevalece, mas o sofrimento dela e dos outros é muito grande. Né? Ficam falando que a gente que é mandona no casamento e faz essas coisas, né? Que a nossa vontade tem sempre que ser. Porque a mulher ela tem uma visão, né? Melhor, né? A gente sabe. A Aline falou que eu sou a cabeça. Eu sou a cabeça mesmo. Eu falei, eu sou mesmo, rapaz. Mas eu sou o pescoço. Aí nesse negócio, né, cara? Mas assim, é importante que a gente entenda esse princípio de Deus, né? Ele deve nortear tudo. Inclusive esses aspectos a gente resume a autonomia só nelas, né? Dízimo, oferta e tal. Mas a gente sabe que é muito mais amplo que isso, né? E esse ato doador de Deus, ele motiva a gente a viver uma vida de doação, né? De entrega, sempre oferecendo o melhor. Eu queria concluir aqui pedindo às meninas que nos ajudassem aqui, a Agatha e a Aliane, muro sagrado. Como é que... vamos botar aqui bem essa lição, né? Deus, ele estabeleceu um muro, né? De proteção. Eu queria que vocês nos ajudassem, tem alguns textos aqui sempre no final da semana, a chegar ao consenso final dessa lição aí. Nos ajuda, meninas, aí, qual que vocês queriam compartilhar da realidade que realmente Deus tem um profundo interesse de proteger a gente daquilo que é ruim. Eu coloquei até uns pontinhos de interrogação do lado do muro sagrado. O que seria esse muro sagrado, né? O que vem a ser? Porque Deus, ele é pai, né? Ele é amoroso conosco e eu penso que ele queria nos blindar de certas coisas, talvez. É a tirinha, né? O muro sagrado é a tirinha. Só que lá é a cerca sagrada. E eu acho que se ele pudesse, ele colocaria a gente ali e falava, fica aqui, não é isso, eu quero blindar vocês do que tá por vir, porque ele já sabia. E o que o Michelson falou sobre esse amor dele se doar como presente, eu fico imaginando, poxa vida, ele, o Criador, ele que depois sentou ali do lado dos anjos e se colocou como superior no sentido assim, eu sou, né, o Criador também ali, ele coloca isso. Então, quando eu falo muro sagrado, eu penso, poxa, esse muro é o que ele tá querendo me blindar, me proteger, e eu não sou capaz. Esse egoísmo talvez que eu tenha, por mais que eu queira fazer as coisas certas, de me doar, eu ainda não sou capaz. Eu ainda não consigo chegar neste patamar do que Deus ele tem esse amor por mim. Então eu penso que eu gostaria de me aproximar deste muro para me sentir protegida.
nesse sentido de proteção. E aí, dona Agatha? Olha, essa árvore lá no começo já era esse recado, né? Lá no comecinho a árvore já era esse recado, né? De Deus, olha. E eu gostei muito, assim, todo aqui esse final consenso, ele é muito tocante, né? Ele emociona a gente, mas foi bem tudo que a gente disse aqui, né? Que Deus, ele teve um princípio, ele criou tudo para nossa felicidade, para o nosso prazer, o prazer. Ele criou a máquina, ele sabe o que realmente dá prazer para essa máquina. Ele criou o que dava prazer para essa máquina. E no jardim aqui fala assim, no jardim ele fez crescer toda a árvore agradável à vista ou boa para comer, mas dentre elas fez só uma ressalva. Gente, podia tudo. E isso acontece muito comigo com a minha filhinha. Eu falo para ela, não, você pode tudo isso aqui, só isso aqui que você não pode. Então, assim, é um exercício. O tempo todo eu me lembro do que Deus falou para nós, né? E aí, aqui diz, de todas as demais, Adão e Eva poderiam comer livremente, mas sobre essa única, ele disse, não comerás. E aqui vem o que eu acho que é o segredo da fidelidade. Aí estava a prova da gratidão e lealdade a Deus. Toda a lição, ela está dizendo o seguinte, primeiro Deus te deu, primeiro ele fez, primeiro ele ofertou. Tudo vem dele. Tudo veio dele. O que a gente tem que fazer é a resposta. E aí vem o que ela falou. Eu preciso chegar mais perto para entender que ele está me blindando. É gratidão. A nossa qualidade de mordomia... Respeitar essa restrição é ser grato, né? E a qualidade da nossa mordomia tem que ver com relacionamento com Deus. Entender o que ele deu primeiro e eu só estou devolvendo uma parte para me relacionar mesmo. Porque ele não precisa de nada, né? E devolver em forma de obediência, reconhecer que o que obediência é puramente gratidão. É isso aí. E é simples, é automático, deveria ser automático. Se ela for por medo, Uma se ela for resposta, por outro motivo, ela nunca vai funcionar, ela vai falhar em algum momento. A gente precisa entender o preço que Jesus pagou para que a fidelidade vá adiante, sabe? Ok, bom, isso acontece na árvore da vida, acontece também com os mandamentos de Deus, os princípios envolvendo a família, as leis que ele estabeleceu, né? Seja ela a entropia, como é? O nome da lei lá do começo lá? Qualquer lei da física... Não, mas aquela lá do começo do domingo? Entropia. Entropia. Deus estabeleceu para nossa própria segurança, né? E bem-estar. Eu achei muito legal aqui, né? Exigindo obediência às leis do seu reino, Deus dá ao seu povo saúde, felicidade, paz, alegria, ensinando-lhes que a perfeição do caráter por ele exigida só pode ser alcançada familiarizando-nos com sua palavra. Quando a gente coloca a palavra de Deus como uma prioridade e submete a nossa vida a ela, é como se estivéssemos ali por livre e espontânea vontade, reconhecendo que ele sabe o que é melhor, permitindo que ele proteja a gente com esse muro sagrado, né? Sensacional. Bom, eu queria terminar esse momento aqui pedindo a Liane que orasse aqui para que esse conteúdo, esse bate-papo, de alguma forma aí despertasse no coração de alguém o desejo sincero de respeitar as restrições de Deus e reconhecer que elas são para o nosso próprio bem, né? Ora pra gente. Com certeza, vamos orar. Por favor. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença e nós te pedimos humildemente que o Senhor quebre os nossos corações, que o Senhor faça com que nós entendemos que o Senhor é nosso Criador e que nós devemos nos achegar mais a Ti, não por medo, não por desobediência, não por nada, mas por amor, por reconhecer que o Senhor é o nosso Criador e fez de tudo para nos blindar, para nos amar, para nos cuidar, Senhor. Fique com cada jovem de cada igreja que está ouvindo esse podcast, que ele possa alcançar os corações daquele que está meio distante, que está em dúvida de algumas situações, que o Senhor possa colocar no coração dele que ele é muito amado, que ele é muito esperado ao lado de Jesus novamente, Senhor. Amém. Abençoe cada um aqui, tudo isso eu te peço, te agradeço por Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Aliane, pela parceria, pela disposição de estar aqui com a gente, tá bom? Obrigado, Agatha, mais uma vez aí por estar com a gente, compartilhar um pouco aqui do conteúdo que vocês têm brindado à nossa juventude. E obrigado mais uma vez também, Michelson, pela companhia e pelos comentários. É sempre muito bom ouvi-lo. E pessoalmente melhor ainda, é muito bom, hein? Estar com ele, né? Bom, e a você... Criadores. E a você também que está nos acompanhando aí em casa, sendo pelo áudio ou pelo vídeo aí, queremos agradecer você por nos acompanhar em mais um episódio. Queremos desafiar você a acompanhar também nossas redes sociais, ali nos Jovens Adventistas APL, acompanhar os bastidores, a quem vai estar participando das gravações, os recortes para que você já comece ali, já fortalecer o seu estudo da lição também com base no nosso podcast. E também acompanhar a nossa minutagem ali no YouTube. Segue lá a gente, se inscreve, compartilha o conteúdo no @paulistaleste. Tá bom? É um prazer ter você aqui sempre com a gente. Esperamos que esse conteúdo fortaleça a sua relação de confiança com Deus e com Deus através da sua palavra. Que Deus abençoe você. Nos encontramos em breve no nosso segundo episódio do podcast No Contexto. Até lá. Tchau.